umas coisinhas aqui, só para não sujar. Eu não gosto de ser primeiro, não. Não? Esse é o jeito, né? Mas pode ser, assim, se... Pode ser... Pronto. Eu queria iniciar, gente, primeiro agradecer o convite, né? De estar debatendo aqui com vocês. E gostaria de iniciar com o título desse evento, né? Livres e Iguais, né? E dizer o que é que essas palavras elas representam para pessoas como Helena e como eu, por exemplo, né? Que estamos aqui diante de vocês, né? A liberdade, ela é algo que acredito que é buscada por todas as populações, né? A igualdade também, seja a igualdade no campo dos direitos, seja no campo enfim, de tudo aquilo que a gente vive no dia a dia. Só que essa liberdade, ela não nos é dada, né? E nem essa igualdade é dada para pessoas transgêneros, para pessoas transexuais, para pessoas com identidades dissidentes, né? Que são identidades dissidentes, identidades que estão fora dessa norma padrão que se idealizou o que seria o ser humano em todas as esferas sociais, né? Então essa liberdade e essa igualdade, ela ainda é um campo onde a gente luta cotidianamente, né? Para conquistar, né? E essa conquista, ela não é só uma conquista do cotidiano, ela é uma conquista ideológica, ela é uma conquista no campo também da disputa do imaginário das pessoas, né? Da sociedade. E é por isso que a gente tem estado tão cansada, né, Helena? De tanto lutar, porque essa luta, ela é cotidiana em todos os espaços que a gente está. É uma luta por afirmação, é uma luta por respeito, é uma luta para poder viver, para poder existir no mundo, né? Para poder ser quem nós somos e para poder existir no mundo, né? Então, diante disso, acho que a Helena vai adentrar em algumas questões também muito parecidas, né? E aí eu digo o que é que a gente entende por identidade, né? Quando a gente fala nessa questão da identidade, acredito que todo mundo tem um mínimo conceito, mesmo que não seja um conceito acadêmico, filosófico, enfim, mas todo mundo tem uma percepção do que é identidade, né? Do que é que ela representa pra gente, né? E aí eu também adentro numa questão do que é o gênero, né? O que é que a gente entende sobre gênero, né? O que é que a nossa sociedade... Tempo que você precisa para expressar suas ideias, tá. Não tomando o tempo todo. Não, mas aí é com você na semana. Qualquer coisa eu jogo. Não, aí vai. Então, assim, o que é que disseram pra gente que seria gênero, né? E aí na escola a gente vai aprender, o substantivo ele varia em gênero, número e grau. O que é gênero? É o masculino e é o feminino, né? E aí se construiu na sociedade essa questão binária, né, do gênero, que seria o quê? O masculino atribuído para os homens e o feminino atribuído para as mulheres, né? E ficou só nisso, né? Impôs-se só isso para as pessoas, para nós, né? Só que aí, para alguns sujeitos, essa questão que a gente chama de binária, ela não vai funcionar, né? Ela não vai funcionar porque ela vai decidir daquilo ali, né? Ela nem sempre, um sujeito que se constrói homem, ele vai ser masculino e vice-versa, né? Então, assim, há outras identidades também nesse patamar que vão surgir, né? Outros sujeitos que vão surgir nessas esferas que vão dizer assim, eu não me enquadro nesse perfil aqui, nem nesse, né? Eu quero construir uma outra trajetória, né? Eu quero descobrir quem eu sou, quem é a minha identidade, né? Quem é a minha identidade no mundo, qual é a minha forma de viver, de ser nesse mundo, né? Como é que eu me vejo e como eu quero que as pessoas me vejam também nesse mundo, né? E aí, nesse campo, a gente já entra por um campo muito perigoso, né? Nós, pessoas transgênero, porque a gente vem dizer que a forma de gênero que se construiu para uma sociedade inteira em nível mundial, ela não vai funcionar para algumas pessoas, e que a gente quer um espaço que nos caiba, um espaço que nos respeite, e um espaço onde a gente se veja, né? Onde a gente se veja representado ali, né?
E é isso que não há, né? Então a gente, quando eu falo dessas lutas cotidianas, é isso também que a gente subjetivamente se coloca na sociedade, né? A gente tenta construir um espaço onde nos caiba, né? Um espaço onde nós possamos ser e existir nesse mundo que não é nosso, que não foi construído para nós. Não sei se vocês estão entendendo algumas questões, qualquer coisa pode perguntar, tá? Não tem dessas. Então, assim, gente, pegando a questão da sociedade brasileira, e aí a gente entra também, não tem como não falar das identidades de gênero sem falar das questões das populações LGBTI+, como a gente chama hoje, né, de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais. Então, assim, desde os processos de colonização do país que os nossos corpos, eles são criminalizados, né, como, por exemplo, primeiro você pega a questão das práticas sexuais entre pessoas do mesmo sexo, né? Então, a condenação para os nossos corpos, eles vêm também das caravelas de Cabral, quando o Brasil era colônia de Portugal, Portugal tinha uma lei criminalizada. Então, isso vem para cá. Então, a gente passa, assim como, por exemplo, o Brasil teve mais de 300 anos de escravidão, né? De escravização de pessoas negras, né? A gente também teve mais de 300 anos de criminalização dessas práticas, né? Legalmente, né? Legislada. E aí, quando essa lei é abolida, aí vem a questão das patologias, né? Então, assim, a sexualidade entre pessoas, elas passam a ser uma patologia, né? As identidades de gênero, elas também vão ser criminalizadas do ponto de vista histórico da invisibilidade também, né? Que não é possível existir esse sujeito na sociedade. A gente sempre existiu, mas a sociedade sempre nos escondeu, sempre nos excluiu, sempre nos marginalizou, sempre nos deixou escondidos do que era passível da existência, do que era passível de existir e de convivência social, né? Então, nesse aspecto, por exemplo, aí eu entro em algumas questões históricas também, por exemplo, nos anos 90, né, em 1990, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, tira a homossexualidade da lista das patologias mundiais, mas não retira as identidades de gênero. Então, por exemplo, para a OMS, ela e eu, nós somos pessoas doentes, nós somos pessoas patologizadas, porque a gente não se adequa ao padrão de gênero estabelecido para as pessoas todas, né? Diante disso também, hoje a gente vive uma revolução no campo das identidades de gênero, né? Há uma eclosão de identidades, né? E aí muitas não são conhecidas, outras são conhecidas só apenas internacionalmente. Aqui a gente tem uma cultura brasileira que ainda é muito atrasada também. Eu sempre coloco o exemplo, por exemplo, que se você for pegar um dicionário hoje, se você for procurar lá o que é transgênero, o que é pessoa não binária, o que é um gênero fluido, o que é uma dissidência, você não vai encontrar. Ou se encontrar, você vai encontrar um conceito errôneo, que não representa, que não está de acordo com as novas nomenclaturas. Então a gente tem uma sociedade atrasada, a gente tem uma sociedade hoje ainda que a gente hoje é perceptível que tem métodos medievalescos, né, de conservadorismo, de individualismo, enfim. Então, nesse sentido, gente, a gente pauta cotidianamente o respeito e o direito de ser existir no mundo, né? Uma saída para a luta em relação às nossas vidas foi a questão política, né? Política no sentido de a afirmação de uma identidade social, que a gente já tinha, e a afirmação de uma identidade política, né? Que vem para o enfrentamento social e de dizer que existem populações que estão numa linha de opressão social e de marginalidade também, né? Numa perspectiva de vulnerabilidade na questão dos direitos. E aí, essas identidades, elas se juntam e elas formam movimentos sociais, né? É o movimento que a gente participa, que é o movimento LGBTI+. Então, nesse sentido, a luta por direitos, né? Pela garantia de direitos, ela tem sido um importante instrumento, tanto na nossa questão da afirmação, enquanto identidade social e política, quanto também para nossa própria sobrevivência, né?
quando a gente chega a público para denunciar as violações, as violências e violações de direitos em que a gente estamos expostos, né? E aí dizer, mais uma vez, que o Brasil ainda é o país que mais assassina a população LGBTI+, sobretudo travestis e transexuais. O estado do Ceará é o quarto nesse aspecto. A gente sobrevive sobre um verdadeiro genocídio da população de travestis e transexuais. Dizer que esse aniquilamento, ele não é só o aniquilamento físico, mas é o aniquilamento de tudo que esse sujeito representa enquanto identidade na sociedade, desde a infância, com a negação da existência, com a negação dos direitos, com a negação da educação, da saúde, da assistência, do mercado de trabalho. Então tudo isso é um aniquilamento do sujeito que vem desde a sua infância até onde ele conseguir sobreviver na sociedade, né? Porque uma grande maioria não chega nem à terceira idade. Nessa negação da nossa existência, né, enquanto sujeitos, eu sempre coloco a negação dos afetos também, né? Que para muitas pessoas o amor, né, os afetos é um direito, parece ser um direito de todo mundo, né? Pra gente também não é direito ao afeto, né? Porque a gente não pode sequer publicizar um relacionamento na rua, a gente não pode demonstrar afetos por outra pessoa na rua. A própria sociedade, ela não é construída para gostar de pessoas como nós, né? Então, até o mundo dos afetos chega a ser um direito negado para as populações transgênero, né? Para as populações trans, né? E nesse sentido eu me pergunto e lanço uma reflexão também. Há esperanças, né? Há esperanças de mudança, né? Será que a gente tem construído uma sociedade melhor, né? Será que a gente tem olhado para as outras pessoas, né? Olhado para as populações mais vulneráveis, não no sentido só do material, mas também do existencial, né? Que mundo é que nós estamos construindo enquanto seres humanos, né? Quando em determinados momentos a gente chega até a separar quem é humano e quem não é humano, né? A gente faz muito esse debate hoje, né? E tem uma frase que estão soltando, né, há algum tempo, que é direitos humanos para humanos direitos, né? E aí os humanos direitos são os que estão nesse padrão que se criou, uma perspectiva que não funciona para todo mundo. Quem não está é porque são os humanos errados. Então, assim, hoje se categoriza quem é humano, quem não é humano, né? Então, é muito nesse sentido de que sociedade a gente tem construído, né? E aí a última palavra que eu coloco é a questão da resistência, né? As nossas vidas são resistência, né? Resistência para quê? Resistência para desconstruir um mundo que não nos cabe e tentar construir uma sociedade que seja equânime para todos, que tenha igualdade e que tenha e que nos aceite, né? Tenha um respeito, nos aceite, mas uma sociedade mais justa, né, mais humana, e que ela respeite todas as identidades, né, que ela tenha, acho que mais amor, mais afetos, mais sentimentos, né, onde as pessoas elas realmente concretizem esse sentido do ser humano, né, do que é ser humano, do que é viver em humanidade, né. Então a nossa luta, ela é todo dia, né, ela é cotidiana, a gente vai continuar resistindo, estamos muito cansados também, mas acreditamos também que essas mudanças a gente não vai conseguir ver, né? Mas acredito que a posteridade consiga vivenciar melhorias nesse sentido. Obrigada. Boa noite. Quero, em primeiro lugar, agradecer o convite por muitas razões. Primeiro, porque é sempre importante falar sobre gênero, identidade de gênero, para o maior número possível de pessoas que nós pudermos falar, porque se existe um lugar no mundo para nós que nós tenhamos que construir, ou um lugar em que a gente vai viver
livre e igual, isso depende também do convencimento, isso depende também do conjunto de diálogos que nós conseguimos travar com o maior número de pessoas. Então, esse é o primeiro agradecimento. O segundo é porque são diálogos do budismo e sociedade. O budismo é uma insistência na minha vida, né? É uma insistência porque nasci numa família budista, né? Uma outra vertente, o budismo Nichiren, desde a vertente Mahayana e afins. E, bem, sou a terceira geração de budistas da família. Então, minha avó era budista, minha mãe é budista, e eu nasci numa família budista e deixei, assim, as minhas práticas budistas por volta dos 18 anos. Mas a primeira religião é como língua materna, não é? A gente, ainda que aprenda a falar outras, a primeira sempre estrutura o nosso pensamento, porque foi a primeira forma de lidar com o mundo que nós conhecemos. E a segunda, porque no ano passado, dentro do meu ativismo e dos livros e da escrita, eu compus uma mesa com Monja Coen, numa conferência internacional, falando sobre diálogo e ativismo. E aí foi assim, eu falei, bem, o budismo anda insistindo muito. Às vezes há insistências que nos atravessam, não é? E eles insistem, vão assim, encontrando brechas. E aí me veio mais esse convite e eu falei, mais uma insistência. Então vamos ver onde é que este conjunto de insistências vai dar. Bem, pensar gênero é pensar, em primeiro lugar, como nós chegamos a ser o que somos e como as nossas relações se constituem neste mundo, não é? O gênero, ele não é o reflexo de uma substância, não é? Então, quando eu digo sou mulher ou quando eu digo sou homem, isso não necessariamente vai refletir uma natureza, uma essência, nada que esteja absolutamente entranhado ou escurecido dentro do nosso ser. Ele vai designar um conjunto de relações que nós vamos travar no mundo. Então, por exemplo, quando o médico olha para um corpo de um bebê, ainda no ultrassom, e diz um menino, aquilo não é simplesmente uma constatação anatômica, mas aquilo é a operação de uma sentença. Não é? Quando ele diz um menino, ele vai vir azul, engenharia, futebol, astronauta, namoro. Sabe? Então, todo um conjunto de relações vão se constituir, todo um campo de possibilidades para este sujeito, que nós vamos pensar como sujeito generificado, se constitui. Não é? Então, o gênero ele é o que nós costumamos chamar nos estudos de gênero de sistema sexopolítico. Como assim? Porque nos estudos de gênero nós inventamos várias palavras imensas. A gente fala às vezes de coisas que não foram ditas ainda, então é preciso algum esforço de nomeação. Não é? É um sistema sexopolítico. Como assim? Vai ser construída uma correlação, não é, entre genital, identidade e performance. Não é? Então, vagina, mulher, feminilidade, heterossexualidade. Pênis, homem, masculinidade, heterossexualidade. Não é? Então, esse sistema ele funciona, em geral, ele funciona normativamente. Tanto é que, por exemplo, quem precisa se assumir heterossexual para sua família? Ninguém precisa dizer, olha mãe, eu sou heterossexual. Isso porque as verdades sobre o gênero e sobre a sexualidade, elas operam como se fossem natureza, não é? Então, constitui-se um discurso sobre o corpo que vai ser considerado como natureza, um discurso que é histórico. Por exemplo, por que é histórico? Até o século XIX, não entendia-se que existia um organismo feminino completo, único, inteiro. Não era o que se chamava de isomorfismo. Não acreditava-se que o organismo feminino era, na verdade, um organismo masculino atrofiado. Então, que, portanto, não existiria algo que se pudesse chamar como um corpo de mulher, como um corpo feminino. Não é? O século XIX, com todas as suas revoluções científicas, positivistas e afins, inaugura uma técnica, um novo discurso sobre o corpo que promove sobre esse corpo uma certa taxonomia, que promove sobre esse corpo uma certa categorização. Então, o corpo que antes era um corpo masculino atrofiado passa a ser um corpo
condicionado, e aí a feminilidade vai se definir por útero. Né? Um corpo que tem útero e que, portanto, está submetido às regras naturais da procriação. Então é um corpo que não tem existência, mas tem função. Não é? Então a norma e as existências normativas, consideradas normativas como aquilo que é considerado normal, ela vai ser sempre pensada em termos de função. Quando alguém pensa assim, por que existe a heterossexualidade? As pessoas raramente fazem essa pergunta. Mas se elas fizessem, porque a função da heterossexualidade é a reprodução. E aí quando se trata de homossexualidade, não se trata de função, se trata de causa. Não é? O que causa a homossexualidade ou o que causa a transexualidade? E aí se pensa em causa porque estes eventos, tidos como anormais ou desviantes, precisariam ser causados por uma força externa, uma vez que não poderiam ser manifestação da natureza biológica do ser. Mas este sistema ordenador dos sentidos sobre os corpos, como diria Deleuze, que é o cara que eu amo, ele tem uma frase lindíssima que é assim: o mundo escapa por todos os lados. Não é? E efetivamente, apesar das nossas tentativas de taxonomizar e determinar o que os corpos são ou não são, ou qual vai ser a função que eles terão neste ou naquele lugar, o mundo escapa por todos os lados e nossos corpos escapam por todos os lados. E aí, dados sujeitos vão ter nascido com pênis, mas não vão ser assim, não vão performar tanta masculinidade, ou, no extremo, não serão homens. E aí, o que se faz com aquele conjunto de corpos, com aquele conjunto de sujeitos que simplesmente denunciam a falha do sistema de classificação, não é? De classificação dos corpos, de ordenamento da sociedade, das relações entre os sujeitos. Você precisa produzir sobre este corpo um sentido. E aí você tem duas opções. Ou você admite que o próprio sistema classificatório é ineficiente ou equivocado no sentido de classificar os corpos e as experiências no mundo, ou você entende então que essas experiências são patológicas, anormais, exceções. E aí constrói-se sobre a dissidência sexual, sobre a dissidência de gênero, sobre aquilo que não são as experiências normativas, constitui-se então um discurso de patologização. Não é? O filósofo francês Georges Canguilhem, que foi orientador do Michel Foucault, ele vai dizer que o patológico, no livro O Normal e o Patológico, ele vai dizer que o patológico e o anormal são operações aritméticas. Como assim? Suponhamos que estamos aqui e a maior parte das pessoas aqui tem apenas um braço. 3 pessoas têm 3 braços. Tem 3 braços. 3 pessoas têm 2 braços. Você olha e fala, bem, a maior parte das pessoas tem um braço, logo é natural ter um braço, logo é normal ter um braço. Então ele vai dizer, existe uma conversão do que era simples prevalência aritmética em natureza. O fato de uma experiência ou de uma forma de ser majoritária no mundo não significa que ela é a forma natural, ou a única forma natural, e nem que ela é a forma correta. Significa simplesmente que ela é prevalente. Não é? Só que a gente opera produzindo uma ideia de normalidade que transforma o prevalente em norma, o prevalente em regra, o prevalente em natureza. Não é? Dessa forma, quando não só as transexuais e travestis, não só os homossexuais, existe uma disputa que é histórica pela inclusão de dados sujeitos para uma concepção de humanidade mais alargada. Não é? O que seria uma concepção de humanidade mais alargada? Bem, quando a gente diz, ainda na esteira do que Dali disse, quando nós dizemos, por exemplo, existem sujeitos no Brasil que são contra os direitos humanos. Isso me parece uma afirmação profundamente falsa. E eu faria uma outra afirmação de que não há ninguém contra os direitos humanos neste país. Já vou explicar, porque pode parecer assim ultrajante que você tiver pleno, não é? Mas não. Porque o que se debate, ninguém tem oposição a que os humanos têm o direito à vida, à liberdade de expressão, à identidade. A questão é quem pode e quem não pode ser humano para acessar esses direitos. A oposição não é quanto aos direitos humanos, mas é quanto ao que é ou não humano. O que é capaz de um sujeito fazer para que ele perca a sua humanidade? Cometer um crime faz com que o sujeito deixe de ser humano?
não ter uma identidade inteligível, faz com que o sujeito deixe de ser humano, não é? Então, existe uma disputa muito séria hoje, que é a disputa por quem pode ser humano. E nesse sentido eu acho esse espaço fabuloso, porque se tem dos aspectos mais fantásticos da filosofia budista, é a profunda dignidade humana, porque o estado de Buda é compartilhado. Porque somos todos, em última instância, tão capazes ou tão iguais a Buda quanto o próprio Buda. Então não há... é uma história que eu lembro que é ótima, que é uma história que está no Sutra do Nirvana, do Bodhisattva Fukyo, ou Jamais Desprezar, aí que diziam que ele andava pelas ruas e as pessoas tacavam pedras e paus nele, e aí ele se voltava e ele reverenciava os seus agressores. Mas ele reverenciava os seus agressores porque compartilhavam o estado de Buda. O potencial búdico era existente naquele ser, e bem, não se deve ofender ou maltratar um Buda. Só que isso não é um quesito de hierarquia do Buda, mas sim, se todos são Budas, não se deve ofender ou matar o Buda, por extensão, não se deve ofender ou matar ninguém. Não é? Então, existe uma igualdade fundamental proposta na filosofia budista que eu acho que é fundamental para os nossos tempos, a ideia de que existe uma humanidade que não precisaria ser disputada porque somos e estamos todos nós nesta samsara. Sigamos. Ainda nesse sentido, a gente vai ver que essa disputa por um alargamento do sentido do ser humano não é nova. Não é? Então, por exemplo, quando as mulheres tiveram que demandar reconhecimento jurídico da sua condição de sujeito, não é? Então, quando Simone de Beauvoir, por exemplo, diz: não se nasce mulher, torna-se. Quando o movimento feminista teve que brigar pelo direito ao trabalho, o direito ao voto, e etc., houve uma outra revolta, que era uma revolta contra as verdades ditadas pela ciência médica do tempo. Não é? Você pega, no Brasil mesmo, tem um livro fabuloso de uma historiadora chamada Maria Clementina, que chama As Mulheres no Juqueri. Juqueri foi um manicômio, um grande manicômio de São Paulo, e a Maria Clementina estudou dezenas de diagnósticos de prontuários, e aí ela vai encontrar mulheres que foram internadas por transtorno contra a natureza. A maior parte das mulheres eram mulheres artistas que queriam viver sozinhas, mulheres que não queriam casar, mulheres que viviam, que eram lésbicas, mulheres que viviam fora daquilo que se pensava como uma natureza feminina. E a ideia de se produzir uma natureza do que é um homem ou do que é uma mulher, de estabelecer isso como um critério biológico, é que qualquer outra experiência, qualquer outra forma de ser que não esteja adequada a essa verdade profundamente biológica, ela seria antinatural. Antibiológica. Seria uma experiência anormal. Não é? Mesmo nas experiências ditas normativas, a singularidade dos sujeitos ela é apagada. Por exemplo, quando você diz, por exemplo, a Fabiana diz, eu sou mulher, e aí ela olha para uma mulher do Oriente Médio e diz eu sou mulher, e ela olha para uma mulher para uma tribo no Xingu e diz eu sou mulher. As diferenças entre elas são muito maiores do que as diferenças entre uma mulher transexual e Fabiana, a Vanessa. Não é? Então, qual o critério que vai universalizar aquilo que a gente vai pensar como homem ou como mulher? É gravidez? É capacidade de gerar filhos? Ora, e as mulheres estéreis? Mas elas têm uma doença. É um problema. Ora, se é uma condição que não pode ser mudada, não é um problema, é uma condição daquele sujeito. Não é? Uma doença, por definição, é aquilo que pode ser curado. Se não pode ser curado, aquilo compõe a condição da vida da pessoa. Essa é a ideia, inclusive, de uma doença crônica ou de uma síndrome. Não é? Ou a discussão em torno da deficiência. Não é? A gente diz assim, a pessoa nasceu cega e aí ela precisa enxergar. Ora, essa é a forma dela estar no mundo e é a única forma que ela está no mundo. A gente opera produzindo falta dos sujeitos. Né? O pobre é aquele a quem falta saneamento, falta. O deficiente é aquele a quem falta uma função. Não é? Aí essa produção de falta ela é absolutamente discursiva. Não é? A gente pode entender as diferenças como constitutivas dos sujeitos. Ora, uma pessoa que tem dada condição, não tem dada condição, e é a partir desta condição que ela vai constituir as suas formas e as suas práticas de viver. Porque, em última instância, só temos identidade conosco mesmo. E nem totalmente.
Porque às vezes a gente está num dia assim que parece que tem uns 7 eus falando várias coisas. Você fala, meu Deus, qual de mim eu me escuto? Então a identidade nem conosco mesmo é estável. Né? Então, quando a ideia de que exista uma natureza do gênero, não é? A ideia de que exista uma natureza última que vai determinar o que é um homem e o que é uma mulher, ela é uma ideia que se abre a dezenas de coisas malucas, como, por exemplo, o diagnóstico de mulheres no Juqueri como sendo um transtorno contra a natureza. Ou então, no caso das pessoas negras, não é, que elas tiveram que lutar contra o racismo científico, que tinha um discurso biológico, inclusive, não é, de que os negros eram, dentro de uma linha evolutiva, mais próximos aos primatas. Não é? Você encontra isso, por exemplo, tem um documentário ótimo que chama A Vênus de Hottentot, que fala sobre o racismo científico. E ele começa com uma gravação de uma aula na Real Academia de Medicina de Paris, em que o médico vai pegando membros de um corpo de uma mulher negra e vai mostrando e comparando com o de uma mulher branca e dizendo, olha como isso aqui está mais próximo dos primatas, isso aqui está mais distante. Não é? Esse é um discurso produzido pela ciência. Não é? Então, a gente tem que pensar, e aí posso soar anticientífica, mas não sou anticientífica. Não estou dizendo desacredito da ciência, estou dizendo assim, olha, não tomemos como verdade, não é? Inclusive por um princípio budista, não é? Uma das 3 novas verdades é a existência temporária. Não é? A existência temporária, inclusive, das verdades. Não é? E que o apego às verdades temporárias nos conduz a sofrimento, porque você se apega ao que é transitório, e apegado ao transitório, o transitório passa, então a hora você fala, ai meu Deus, eu estava apegado nisso aqui, agora não tem mais isso aqui. Você se apegar ao transitório é querer sofrer. É por sofrimento, o apego ao transitório é por sofrimento. Então, esse conjunto de verdades científicas, elas são mutáveis e mutantes, não é? O mundo e as práticas do mundo, o mundo tal qual se apresenta a nós, é que deve ser confrontado pela nossa vida, é que deve ser confrontado pelo nosso olhar, não é? Então, quem sabe existam outras formas de ser homem e de ser mulher. Inclusive, porque aquilo que nós entendemos como homem ou como mulher é diferente entre si. Né? Olha, quem é que é homem e mulher? Olha para outro homem e mulher e vê se existe uma semelhança tão grande capaz de unificá-los numa mesma categoria. Aí você diz, mas é meu código genético. Ora, eu não sei, eu digo você é mulher e você provavelmente diz eu sou mulher, mas eu não faço ideia do seu código genético e a maior parte das pessoas não fizeram exame de cariótipo. Não é? E ninguém anda, você não está numa festa, sei lá, você está numa festa, você é um cara heterossexual, tá lá na festa e tal. Aí você olha pra menina que gostou dela e você fala assim, gata, qual os seus genes? Porque o gênero não opera como uma realidade biológica. O gênero está dentro do conjunto de relações que se engendram no mundo social. Não é? A ideia de que exista sobre ele uma legitimação profundamente biológica, ela é uma ideia que tenta justificar um conjunto de práticas sociais. Não é? Tem uma frase ótima de um filósofo espanhol chamado Compressado, que diz assim, a biologia é a ciência que inventa o que pretende descrever. Não é? No sentido de que, por exemplo, eu estava esses dias com um biólogo indo para Sobral, né? E aí se a pessoa me diz que é biólogo, eu já logo vou falar mal da biologia. Meu prazer filosófico é escolher a biologia. Não tenho nada contra a biologia. Só não tenho nada contra ela. Mas ele falou, eu sou biólogo. Eu falei, e aí eu falei, qual a diferença daquela árvore para aquele arbusto ali? Não sei quantos metros e não sei o que. Eu falei, olha, gato, você está inventando isso aí. Porque a diferença só é que é uma grande pequena. Elas só não se chamam a mesma coisa porque vocês disseram que elas não se chamam a mesma coisa. A diferença é muito mais criada. Esse é um exemplo quase caricato, mas é no sentido de que a ciência, ela não, da feita que ela se pretende descritiva, ela é também normativa. Não é? Porque aquilo que ela vai interpretar como sendo fundamental para se descrever dado fenômeno parte de um olhar dado no mundo. Não é? Como diria o Foucault, ninguém escapa ao saber, porque nós só conseguimos pensar o nosso mundo desde os instrumentos de pensamento deste mundo.
não é? Ou seja, a gente está condicionado por, e aí talvez a gente possa pensar nos termos da escuridão fundamental, não é? Que é aquilo que dissipa-se quando se atinge a iluminação, que são as limitações para se conseguir pensar o mundo. Nós só conseguimos pensar o mundo desde o pensável aqui, não é? Não se pensa fora disso. E aí então, o que o ativismo trans diz ao mundo é: olha gente, talvez nós devamos pensar que existem outras formas de ser, existem outras formas de estar no mundo, existem outras formas de desejar, existem outras formas de se relacionar, e que talvez, se nós flexibilizarmos um pouquinho aquele conjunto de verdades que nós acreditamos como necessárias para conferir dignidade aos sujeitos, e começarmos então a entender que de fato não há controle sobre nada, e que o mundo escapa por todos os lados, e que o nosso único e talvez trabalho seja entender que há muito mais do que a gente pode entender, né? Então talvez a gente consiga constituir uma cultura, ou constituir uma prática política, ou constituir uma ética política capaz de conferir às múltiplas formas de ser muito mais dignidade e então impor fim ao ciclo de violência que se produz contra estes sujeitos. Não é? Cada vida perdida das pessoas trans é uma vida humana a menos e, portanto, a humanidade diminui. Não é? Então, cada vida perdida de uma pessoa trans, se nós acreditamos em uma inseparabilidade entre o ser e entre o ambiente, cada vida perdida é, por definição, a minha vida que se perde. Então, não se trata de nos defender ou de nos compreender, mas se trata de defender a si e as suas possibilidades de ser humano no mundo cada vez mais desumano. É isso, gente. Obrigada. Vocês querem água, já talvez tenha lá dentro café. Aproveitar. Já aqui. Pois nem sei o que vou dizer agora. Primeiro agradecer a possibilidade desse encontro, de ouvi-los. Do chão da onde eu vou falar, né? Do chão do silêncio. É olhar essa questão da diversidade, que é tão natural, né? Acho que o que tem de mais natural é tudo ser diverso, na aparência, né? Na forma, no movimento. Então tem o sutra, no budismo tem o sutra, né, do coração, o Prajnaparamita, e acho que uma das frases mais bonitas, né, desse sutra é que a perfeição da sabedoria torna igual o que é desigual, né? Então se a gente entender esse ensinamento, a gente não tem com o que brigar. Então eu ouvi essa palavra, né, a resistência, a luta. Isso realmente acontece quando a gente não está entendendo, né? O grupo não está entendendo o que é a vida. E aí surgem esses embates, né? Daí tem que alguém falar mais alto em nome da naturalidade, né? Em nome do natural, em nome da inclusão natural de todas as aparências, alguém tem que se levantar. E eu acho que é o que tem acontecido. Eu acho que o Buda foi um desses, né? Que veio falar sobre essa naturalidade da diversidade, apresentar esse
campo onde tudo pode, tudo é possível. E a gente não precisaria viver nesse mundo criando grupos diferentes, excludentes. E eu acho que a principal joia que o Buda nos oferece é o silêncio. Porque no silêncio cada um vai poder se conhecer, né, dentro do que tem de mais profundo no ser. Ali a gente supera essa aparente diferença entre nós. Então cada um que mergulha no seu silêncio se entende fonte da diversidade. Então eu não tenho por que brigar com a aparência do outro, né? Se eu sei que da fonte vai brotar naturalmente essa diferença, e isso é o importante, né? Eu acho que ao longo, se a gente vai cruzar por essa vida e há alguns anos, essa é a riqueza, né, da nossa vida, é ter justamente encontrado essa diversidade, que é o princípio criativo da vida. Então, eu acredito que o silêncio pode ser visto como parte da nossa inteligência para viver essa dificuldade, né? Que é a não compreensão do natural. Então eu tenho falado isso, né, nos últimos encontros, que nós tomemos o silêncio como parte, né, como o início, né, do olhar para qualquer coisa que surja. Que a gente possa partir para uma conversa, para um olhar, para uma avaliação, para uma contemplação, a partir primeiro do silêncio, né? Então esse silêncio, ele significa abertura. Que a gente possa estabelecer encontros e olhares, não com pressupostos prontos. Eu acho que isso é super difícil, né? Quando a gente chega num grupo e a gente já está todo marcado por certo, errado, pode, não pode, bonito, feio, moral, imoral. E é isso que a gente está vendo aqui, tudo isso são abstrações, né, da humanidade. Então a humanidade cria uma moralidade abstrata, uma biologia abstrata, uma sociedade, uma política, é tudo abstração. Tudo vai sendo... Isso é uma construção possível, mas sempre abstrata, nunca natural. A gente não pode dizer que o que surge da mente é natural. Aquilo é criado e pode ser compartilhado, e a gente pode criar a ilusão de que isso é natural, que isso é único, que isso é verdadeiro, que isso é definitivo. Então o silêncio, ele é uma base maravilhosa para a gente entender a natureza da realidade e a natureza do ser. Aí esses conflitos, a maioria, ou assim, para não dizer todos os conflitos, eles se encerram aqui. Silêncio, nós podemos descobrir, né, esse natural equilíbrio em nós. Aí aquilo que a gente vier a criar, ele realmente é um ato criativo, ele não é um ato impositivo. E ele também não vem como um objeto para equilibrar a pessoa. O silêncio, se cada um vai mergulhando nesse silenciamento que o Buda nos apresentou, nós podemos passar, né, nós podemos nos abrir para esse ato criativo, inclusive o ato criativo da nossa identidade, mas não mais como uma necessidade para que dessa criação surja o nosso equilíbrio, venha a nossa paz. Quando nós encontramos essa fonte silenciosa, esse ser, essa consciência silenciosa em nós, anterior aos nossos papéis e identidades, nós vamos nos descobrir num lugar de um potencial infinito de criar papéis. Nós não vamos ter um papel definitivo, inclusive, né? Isso que a gente estava conversando agora, ouvindo agora, né? Nós somos mutantes, mutáveis, transitórios, passageiros. Então, se nós nos entendemos assim, nós entendemos os outros, todas as outras pessoas assim também.
Então a gente vai ver que a gente não precisa brigar com ninguém, porque todas as aparências são só um sopro momentâneo. E a gente começa a trabalhar com definições fixas sobre nós, sobre o outro, sobre gênero, sobre feminino, sobre masculino, sobre homem ou mulher. Quando isso é infinito, né? Infinitas combinações, infinitas manifestações, mas nenhuma definitiva. Então a gente vai criando ideias fixas a respeito de nós, dos nossos conceitos sobre o mundo. A gente vai tendo experiências ao longo da vida e classificando as coisas que eu quero e não quero. E daí eu vou ter esse trabalho inglório, super desgastante, de querer que o mundo se adapte à minha forma de ser e ver. Então eu acho fundamental, né, cada um de nós descobrir esse silêncio, nos descobrirmos, nos reconhecermos antes mesmo dos papéis, das identidades, para a gente justamente poder brincar com isso, para a gente poder brincar com o feminino e o masculino. Isso não precisaria ser uma coisa séria, isso não precisaria estar no campo da moralidade, nem da biologia. Nossos papéis são uma brincadeira. O feminino e o masculino é exatamente isso, a gente não precisa associar a um homem e a uma mulher, são qualidades. São qualidades, ali tem um potencial criativo e cada um pode brincar, né, com a dosagem de um e outro. Não há como julgar alguém, não há como estabelecer. Eu achei linda essa frase, o mundo escapa por todos os lados. A vida, ela não tem moralidade, a vida ela não tem regras, ela não segue isso. A gente pode brincar com o nosso ser. Cada pessoa que também descobre que ela surge de um lugar naturalmente equilibrado, ela não vai exigir dos outros, né, qualquer tipo de comportamento para ela estar bem. Então vai nascer dela uma natural aceitação, um natural acolhimento do comportamento do outro. Eu acho que tem coisas, sabe, que estão mais subterrâneas, ou mais ocultas, ou mais sutis, que precisam ser olhadas e incluídas nessas conversas, nesses diálogos, para que a gente, de fato, veja isso quase como matemático, né? Como algo óbvio que é assim. Só que sem esse silenciamento, ou seja, sem esse recuo, essa delicadeza de a gente sair do embate complexo, mas eu recuar, me fazer aberta, contemplativa, tudo isso que a gente está falando aqui vai ser óbvio, vai se tornar óbvio. Então, eu acho super delicado, né, quando nós nos tornamos aguerridos, porque aí a gente também não dá tempo, né, uns aos outros, de silenciarmos e olharmos as coisas com a profundidade que elas merecem. Então eu acho assim, todos os movimentos super importantes, né? Na medida em que a violência existe, então é urgente que algo seja feito para que ela não prossiga, para que as pessoas não sejam machucadas, para que as pessoas, né, não sejam simplesmente eliminadas, porque eu não quero ver isso, né? Então isso é absurdo, né? Eu acho que é super importante as pessoas que estão no front, né, colocando a mão assim, não, mas é super importante um trabalho de mandala, como diria o Lama, né, juntos, nós associados, estabelecendo o solo do silêncio, para que essa contemplação venha de lugares mais profundos, amplos, sutis. Porque a linguagem ela vai ter um limite. A gente vai falar, às vezes até fazer gráfico, desenho, tabela, mas ela vai ter um limite, a linguagem tem um limite, porque são campos, né? A linguagem ela vai surgir de solos diferentes, e por mais que a gente fale A, o outro vai entender B, vai fazer o quê? Mas existe esse solo, né, o solo do silêncio que vai para além da linguagem, aonde a comunicação se dá. Existe uma comunicação não verbal, existe uma comunicação de presença, existe uma comunicação energética,
onde a gente pode, pelo olhar e pela presença, tocar o outro e mostrar o óbvio sem ter falado nada. Então eu acho que a gente tem coisas maravilhosas para compartilhar entre nós, né? A riqueza do campo do fronte, a riqueza do campo do silenciamento, que a gente juntar isso tudo. Porque a gente vai precisar de tudo isso, né? A gente precisa, às vezes, de uma linguagem inicial para entrar em certos grupos, mas a gente precisa, através da linguagem, convidar as pessoas ao silenciamento. Porque isso aqui, a gente vai falando de gênero, mas de verdade, é um trabalho de consciência. É um trabalho que vai mais embaixo ainda. A gente vai ter que ajudar uns aos outros a se reconhecer antes mesmo das suas identidades, dos seus papéis e das escolhas feitas. Porque é isso que vai dar destemor para cada um de nós. Quando nós nos reconhecemos com essa consciência super profunda, que nem face tem, que nem está associada ao corpo biológico, isso vai dotar esse corpo, né, vai torná-lo um instrumento de algo muito profundo. E aí é desse silenciamento que vai vir a nossa cara. Não é nem mais uma escolha pessoal. E a cara que a gente tiver, na diversidade que o mundo solicita, essa cara vai ser super útil. E aí não tem uma cara padrão. As identidades que possam surgir desse silenciamento, dessa consciência que realmente brota do silêncio, essas várias faces que vão surgir, elas têm junto sabedoria. Então a sabedoria é o que? É justamente não esquecer que aquela face é mutante. Quando a gente esquece que a nossa face é mutante e transitória, ela se torna um problema para nós e para os outros, para o mundo, para a nossa interface, para o nosso diálogo. Quando eu reconheço que a minha face é mutante, que a minha forma de poder se manifestar é infinita, e principalmente que a minha face vai surgir momento a momento do encontro com as pessoas, aí tem a sabedoria. Aí a nossa face ganha poder, porque ela não é mais uma face. Ela é uma face que vem do momento presente, de acordo com as circunstâncias. Então eu acho que esse silêncio ele vem para enriquecer o nosso chão de diálogo. Ele vem para enriquecer a nossa interface, mas principalmente, passado esse momento, né, da gente pisando em ovos para poder estabelecer como um lugar pacífico, um diálogo possível, eu tenho certeza que daí vai surgir a roda da celebração, a roda da brincadeira, porque a vida não precisaria ser séria desse jeito. Aí eu acho que vão surgir as cirandas da diversidade, né? Nós temos um chão de igualdade, que é esse chão silencioso, que no budismo vai ser assim, a face primordial. É aquela que não pode ser vista, mas ela pode ser vivida, justamente na diversidade das nossas faces. Aí a gente vai ter essa ciranda. A gente vai celebrar a vida na sua riqueza, na sua diversidade, na sua face mutante. Aí nesse chão o amor é possível. Porque não há exigências. Eu não exijo que os outros tenham uma cara e eu não tenho uma e tenho outra. Eu também não me sinto mais exigida. Eu também não estou forjando mais nada. Eu consigo ser espontânea, eu consigo ser natural, eu consigo ser momentânea. Eu não tenho mais dentro de mim uma moralidade besta, mais me regulando. Eu faço uma coisa, depois me arrependo. Eu faço uma coisa e pergunto: será que está certo? Será que vão me amar? Então não tem mais uma regulação interna e nem externa. Eis o mundo adulto. O mundo adulto só vai ser possível quando essa sabedoria for integrada aos grupos. Se não for assim, é a infância eternalizada, eterna. A gente vai morrer criança. Então, assim, o que eu tenho vivido, sentido, que nós precisamos urgentemente incluir o silêncio como
base para a nossa inteligência, base para as nossas manifestações. Então esse silêncio é o que? É um corpo que descansa e tem ritmo, é um coração que consegue se esvaziar do passado, é uma mente que não está o tempo todo montando estratégias de o que deveria ser, o que não deveria ser. Então esse silêncio é um ser aberto. Essa é a nossa verdadeira natureza. Então eu sinto isso cada vez mais forte e real. Que uma pessoa que, aonde ela chegar, sentada nesse silêncio, ela não é nem ela mais. Esse silêncio ele é vivo, ele é a vida com corpo agora, né? A vida pode tomar muitas formas e ela pode agora adotar um corpo humano que fala, que ouve, que olha. De repente a vida está falando através de nós. A vida ela vai se expressar de forma a devolver aos seres humanos esse ambiente completamente natural, acolhedor. Em nenhuma floresta existe algum tipo de rejeição, tudo ocorre, tudo é assimilado, tudo flui. E nós, com essa nossa loucura, né, de uma sociedade baseada em uma moral abstrata, em conceitos, né, completamente abstratos, a gente pode gerar esse mundo louco, onde um tem e outro não tem, um pode ser e outro não pode ser. Então, se nós conseguirmos silenciar em relação a essa bagagem toda abstrata, né, da nossa ancestralidade, a vida pode falar através de nós. A vida pode olhar através dos nossos olhos e comunicar de novo o que de fato importa. Então, eu sinto assim que a meditação que o Buda nos apresentou não é o budismo, né? Ela é um remédio para a humanidade. A gente encontra esse silêncio e a gente vai ter interface aonde a gente chegar. E o que tiver que ser dito vai ser dito, o que tiver que ser feito vai ser feito. Mas não como um ato de controlar. É um ato de libertar. Primeiro vai ser isso, né? O silêncio vem para libertar as pessoas de qualquer crença limitante. E depois celebrar. Então primeiro vem os ensinamentos que cortam a ignorância. E depois, né, aquilo que vier se manifestar é a celebração. Né? Uma vez que estamos livres, né, dessa bagagem pesada, essas histórias todas que não fazem sentido, então a gente vai poder celebrar a vida.